O Venom morreu nos quadrinhos e não foi de uma forma qualquer não. Foi muito trágico para o Ed Brock e foi um acontecimento épico e cósmico para o simbionte. Nós comumente vemos super-heróis morrendo aí pelos quadrinhos, mas de uma forma heróica, de uma forma que eles se sacrificam pelo bem maior. Só que o fim do Venom foi um tanto quanto diferente disso, em uma escala que eu nunca tinha visto antes. Vamos conversar sobre como foi isso aí aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal glorioso, é sempre bom te ver por aqui, seu Loquia. E se você é novo aqui no canal, pode se inscrevendo e ativando as notificações, que a gente tá sempre conversando aqui sobre quadrinhos, cinema, super-heróis. De segunda a sexta, temos um encontro marcado aqui. Nós já vimos dezenas e dezenas de super-heróis morrendo pelos quadrinhos, virou até uma coisa comum, né? O Homem-Aranha até já morreu, o Wolverine morreu, o Superman morreu em talvez uma das mortes mais clássicas de todos os tempos, nos quadrinhos no caso. Só que com esse lance de morte, o que também fica comum é a ressurreição, então acaba que as mortes dos super-heróis nem tem tanto peso assim mais. E isso torna até difícil para nós aceitarmos uma morte no cinema, nas adaptações de quadrinhos, porque olha, o Tony Stark morreu em Vingadores Ultimato e o que não faltam são teorias por aí de como ele poderia voltar, para você ver como super-heróis de quadrinhos raramente tem uma morte definitiva, nem quando é no cinema o pessoal acredita que é uma morte de verdade. Porém, a Marvel voltou com uma proposta em revistas em quadrinhos agora, que é a chamada Marvel's The Ends, que são histórias contando a morte dos principais super-heróis da editora, ou principais personagens. A essa altura do campeonato, por exemplo, já saiu a edição do Miles Morales, como será a morte dele. Vai ter também do Doutor Estranho, que eu tô bem ansioso para ler como é que vai ser, e rolou do Venom. Como o Venom, que é um ser alienígena imortal, poderia morrer. A história é escrita pelo Adam Warren e a arte que é sensacional e compõe a história toda é do Jeffrey Cruz e Guru EFX. Pela capa a gente já vê que o Venom tá bem diferente, olha o símbolo ali, não é mais uma aranha nem um dragão, mas sim um símbolo representando um DNA. E isso porque bastante tempo se passou até a morte desse ser. Inclusive, ele acabou sendo o último pilar da resistência orgânica em todo o universo. Mas antes de falar do simbionte que compõe um Venom em si, nós precisamos falar do Ed Brock. Como foi o fim do Ed Brock? Acontece que o simbionte desenvolveu uma relação de amor pelo Ed Brock e até na revista tiram um sarro disso, dizendo que sabe-se lá por quê? Por que o simbionte se apaixonou tanto pelo Ed Brock, mas a questão é que eles tinham uma relação tão próxima e tão íntima que o simbionte se esforçou ao máximo para prolongar o período de vida do Ed Brock. É descrito que com o passar dos anos, 200, 500 anos, conforme órgãos do Ed Brock foram morrendo, o simbionte é substituindo aquilo, a chegar a ponto de substituir neurônios do cérebro dele para continuar com aquele hospedeiro vivo. E isso aos poucos ia destruindo quem era o Ed Brock em sua essência, porque as próprias memórias dele estavam sendo substituídas por coisas relacionadas a um simbionte. Ele não lembrava mais de pessoas, lembrava de simbiontes, porque os neurônios dele eram parte simbionte agora. E isso durou tanto tempo que chegou ao fim da humanidade. Numa época em que a raça humana já estava extinta por causa de uma guerra contra nanorobôs, o Venom finalmente deixou seu hospedeiro favorito morrer em paz e virar pó. Porque a hora que o Venom se retirou totalmente de dentro do corpo do Ed Brock, foi só isso que restou, simplesmente pó. Isso é significativo porque torna o Ed Brock o último ser humano sobrevivente da raça humana e também demonstra como esse personagem morreu de forma trágica e não de forma heróica. Independente de todo o arco de redenção pelo qual Ed Brock passou, se tornando um super-herói de verdade, o cara ainda tem um destino sombrio, triste e trágico como esse. Ele não morre como um herói, pelo contrário, ele morre depois de tentar fugir da morte a todo
custo, graças ao simbionte que adorava ele. Vale dizer que essa altura do campeonato aí, o Ed Brock nem tinha mais vontade, então era a vontade do próprio simbionte, do próprio Venom. E é aí que a gente parte para uma escala ainda mais cósmica e ainda mais épica, porque começam a ser explorados vários lados do universo Marvel que acabam convergindo para uma batalha final entre o Venom, simbionte e uma mega inteligência derivada do Tony Stark. Do lado artificial das inteligências artificiais, tudo começou com o Império Kree, que quando viu estar perdendo uma guerra intergaláctica, resolveu liberar todas as limitações da sua suprema inteligência. E daí, a inteligência suprema Kree pôde se desenvolver da forma como bem entendeu, e foi virando uma força dominadora capaz de conquistar todo o universo. Como resposta a isso, o Império Shi'ar, que também é um império intergaláctico do universo Marvel, também fez a mesma coisa com a tecnologia deles e virou uma guerra de superinteligências. E aqui pela Terra, quem fez isso também foi o Tony Stark. O playboy milionário filantropo fez upload da sua consciência para uma tecnologia que ele tinha desenvolvido e pronto, a superinteligência do Tony Stark começou a se desenvolver ainda mais e batalhar nessa guerra de inteligências artificiais e nanorobôs. E nessa guerra você pode imaginar o que aconteceu, né? Vários planetas foram devastados, boa parte da galáxia foi destruída e o Venom, por ter uma relação tão próxima aos seres orgânicos, não queria ver aquilo desaparecer. Ele tentou reunir todos os outros simbiontes para eles lutarem juntos contra aquelas superinteligências, só que não deu certo. Todos os outros simbiontes eram mega agressivos, violentos, não queriam trabalhar juntos de forma nenhuma, e daí que o Venom tem a grande virada do quadrinho. Eu já falei aqui no canal sobre várias coisas que têm acontecido com o Venom nos últimos anos. É um personagem que foi desenvolvido exaustivamente pelo Donny Cates, ganhou todo um novo significado, virou um personagem que é importante, independente do Homem-Aranha, com seu próprio Deus, com sua própria história de origem. Aquele símbolo no peito dele ganhou um novo significado, era na verdade um dragão e não necessariamente uma aranha derivada do Homem-Aranha. Eu expliquei muito disso tudo em um vídeo que eu fiz aqui do Venom, que tinha se transformado em um cachorro nas últimas histórias. Atualmente ele não é mais um cachorro, mas todo o caminho que ele seguiu até chegar nesse cachorro aí explica muito do que vai começar a acontecer aqui nessa história. Porque em toda a sua história o Venom acabou possuindo o corpo de vários super-heróis, se não todos os super-heróis da Marvel. E também foi revelado nas últimas histórias que todo simbionte tem uma parada chamada Codex, que é onde ficam guardadas as informações dos últimos hospedeiros dentro do próprio simbionte. Então o Venom tinha acesso a todas as informações dos antigos hospedeiros e assim ele conseguiu desbloquear poderes de mutantes que estavam guardados lá nos códexes dentro dele. E o primeiro desses foi o Homem Múltiplo. Assim, ele criou um exército de si mesmo para conseguir defender aquilo que ele acreditava, no caso, a vida orgânica. E isso foi se desenvolvendo em escala colossal. Ele foi despertando poderes de outros mutantes, criando vida através de vários planetas, e isso durou milhares de anos, até que da Via Láctea emergiu um vencedor daquela disputa de inteligências artificiais. E quem você acha que venceu essa guerra intergaláctica? O Tony Stark. E mais, quando ele confrontou o Venom, ele fez uma oferta, porque ele estava totalmente Brainiac. Sabe o Brainiac, vilão da DC Comics? Ele queria assimilar toda a vida orgânica para uma forma de vida virtual, artificial, que iria durar para sempre. É claro que isso saiu em guerra, afinal de contas, esse processo todo custaria a vida de todos os seres vivos orgânicos, basicamente. A guerra foi se desenvolvendo para uma escala absurda, a ponto da inteligência artificial derivada do Tony Stark ter conquistado até os Celestiais, todos os deuses. Deuses mesmo, criadores do universo da Marvel nos quadrinhos. E contra eles, o Venom não poderia fazer muita coisa. Àquela altura do campeonato, todo o exército do Venom já havia sido destruído no próprio esforço de batalha para tentar conseguir ser tão rápido quanto uma inteligência artificial. Os corpos orgânicos estavam sendo consumidos. E no fim das contas, ali derrotado, o que o Venom fez foi se abrir
totalmente. Ele se destruiu e com isso fez com que os códexes dentro dele, todas as informações que ele tinha de todos os antigos hospedeiros, tudo aquilo que ele havia consumido, todo o universo que estava presente dentro dele saiu para fora. E com isso todas as informações dele viraram um novo universo chamado Venomverso. E é aí que a gente descobre que quem está contando a história dessa situação toda é a inteligência artificial do Tony Stark, que ao ver esse novo universo criado a partir do Venom, decide parar o esforço de guerra e não assimilar esse novo universo criado aí, porque algo do tipo não iria se repetir mais. Então olha só, o Ed Brock morreu de velhice e o Venom se suicidou. Claro que daria para dizer que foi um autossacrifício, mas a verdade é que ele não teria como saber que a guerra acabaria depois desse autossacrifício dele. Então foi mais um momento de desespero mesmo. Quem diria que depois de tantos anos da sua criação, o Venom teria um final tão grandioso e épico que veria trilhões de anos no futuro, até o fim da humanidade, até o fim do próprio universo, assim. Realmente é algo inimaginável e diz o quão longe esse personagem chegou. O que você achou desse fim do Venom? Vale muito a pena ler essa história assim que ela sair aqui no Brasil, eu recomendo. E eu também tô bem empolgado para contar o que acontece com os outros super-heróis que vão sair nessas edições aí também. Então se você quer saber o que vai acontecer com o Doutor Estranho, o que aconteceu com Miles Morales, quem sabe, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para eu saber que vocês curtiram e fazer o próximo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, como sempre. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Ué?